Olá, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui junto com vocês, é um prazer estarmos aqui falando da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar de um tema que é daqueles assuntos que muitas pessoas falam e que muito mais agora, é uma dúvida aí de muita gente. Em decorrência aí dessa pandemia que a gente está passando, muitos problemas, muitas dificuldades, desemprego, um caos. Então, muitas pessoas têm se perguntado, se questionado, se nós já estamos no período da tribulação. Se já estamos no período da tribulação. Então, essa é a nossa pergunta de hoje aqui do Tirando Dúvidas, que não é uma pergunta exclusiva, mas é uma coisa, um tema, um assunto bem atual, de dúvida de muitos. Então, essa é a nossa pergunta de hoje. Nós já estamos passando pelo período da tribulação. Então, temos que ver o que é que Jesus falou, né? Mateus, capítulo 24. E não vou estar lendo, mas você pode fazer a leitura aí na tua casa. Eu só vou dar as divisões aqui, né? De como Jesus explicou que vai ser o período da tribulação. Mas então, muitas dúvidas, né? E até alguns pastores já pregando, né, que estamos no período da tribulação. Mas na realidade não começou ainda o período da tribulação. Mas você já vai entender o porquê. Eu já vou te dizer, vou apenas citar aqui, capítulo 24 de Mateus, no sermão profético, né, de Jesus, que Jesus falou a respeito da sua volta, ou seja, de quando ele viria. E ele dividiu isso, então, vamos dizer assim, que em etapas. Por exemplo, do versículo 3 até o versículo 8 do capítulo 24 de Mateus, Jesus estava falando a respeito do princípio das dores. Olha só, o princípio das dores. No versículo 8, então, Jesus disse assim, depois de ele falar tudo o que iria acontecer, né, como guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes. Então, aí no versículo 8, ele disse, porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, nós estamos agora nesse tempo aqui. O princípio das dores. Nós estamos vendo todas essas situações acontecerem. Guerra, rumores de guerra, peste, né? Nós estamos aí agora nessa quarentena, aí nessa pandemia. Então, é bem presente, né, o assunto agora. Mas nós estamos no início, no princípio das dores. Nós ainda não estamos no período da tribulação, ainda não começou a tribulação. Aí do versículo 9 até o versículo 11, diz assim, Jesus fala então a respeito, do versículo 9 até o versículo 14. Jesus fala, então, da primeira metade da tribulação. Aí, então, sim, aqui já será a tribulação. Por quê? Porque nós estamos no princípio das dores. Então, para começar a tribulação, que Jesus falou do versículo 9 até o versículo 14, da primeira metade, porque o período da tribulação, ele será de 7 anos, divididos em 3 anos e meio cada etapa. Então, a primeira metade, os 3 primeiros anos e meio da tribulação, foi o que Jesus falou do versículo 9 ao versículo 14. Então, sereis atribulados e vos matarão, e assim Jesus continua falando. Aí, no versículo 15 até o versículo 28, Jesus está falando das coisas que irão acontecer já na segunda metade, ou seja, na segunda etapa
do período da tribulação, que aí então é chamada de grande tribulação. Então aí sim Jesus está falando, né, quando pois virdes o abominável da desolação, ali ele continua falando então até o versículo 28. E depois do versículo 28, então, ele fala a respeito da sua segunda vinda, que eu não vou estar entrando em detalhes aqui, mas que nós sabemos que é depois dos 7 anos de tribulação. Então, daí sim, no versículo 29, Jesus fala a respeito da sua segunda vinda. Mas a tribulação em si ainda não começou, porque nós estamos no princípio das dores. Mas então, o que vai nos ensinar, o que vai nos mostrar quando vai começar a tribulação? Quando que vai começar essa parte que vai do versículo 9 até o versículo 28 de Mateus 24? Tem que acontecer duas coisas muito importantes para que a tribulação comece, ou seja, os 7 anos do período de tribulação, dividido em 2 etapas, 3 anos e meio cada uma. Porque os 3 primeiros anos e meio, então, o anticristo que vai estar dominando, então, né, ele vai mostrar que ele é bonzinho, que ele tem paz para trazer, que ele vai pôr o mundo em ordem, que o mundo já está e vai ficar pior ainda, num caos. Mas então ele vai mostrar que ele pode consertar. E a segunda parte, então, os outros 3 anos e meio da tribulação, ele vai se manifestar quem ele realmente é. E vai, então, daí começar a perseguir, né, todos aqueles que ainda falarem de Deus, que ainda falarem de Jesus. Mas então, olha só, as duas coisas que têm que acontecer para que comece o período da tribulação. Primeira coisa, o arrebatamento da igreja. Nós ainda estamos aqui. Então, o arrebatamento ainda não começou. Mas tem pessoas que dizem que nós vamos passar pelo período da tribulação, de que a igreja vai passar pelo período da tribulação. Mas não é verdade isso. Por quê? Porque o período da tribulação na Bíblia, ele é conhecido como o período da ira de Deus. E nós podemos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 9 e 10, o finalzinho do 10 apenas eu vou ler, diz assim, ó, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então essa ira vindoura aqui é o período da tribulação. Então nós, igreja, noiva do Senhor, não vamos passar por essa ira vindoura. Jesus vem nos buscar antes dessa ira. E também na mesma carta de 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 5, do versículo também 9 e 10, diz o seguinte, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então aqui mais um versículo, e tem muitos outros ainda, mas eu escolhi apenas esses 2, que nos mostram que nós não vamos passar pela tribulação, nós vamos ser arrebatados antes de começar a tribulação. Então, se ainda não começou, se nós ainda estamos aqui, nós ainda não fomos arrebatados, é porque ainda não começou o período da tribulação. A tribulação vai ser só depois do arrebatamento da igreja. Mas eu falei que tem duas coisas, né, que precisam acontecer. Então, o arrebatamento da igreja e qual é o outro evento, a outra coisa que vai acontecer para que a tribulação se inicie. Será o acordo de paz, né, que fala lá, não vou estar lendo, mas você pode conferir, fala em Daniel 9, 27, que o anticristo vai fazer um acordo de paz, né, de 7 anos, ou uma semana de anos, como fala lá, uma semana, que é uma semana de anos aqui no caso, então 7 anos, ele vai fazer esse acordo. E esse acordo vai ser assinado então, e quando for assinado esse acordo, aí sim começa o período da tribulação. A igreja já pode ter sido arrebatada, ou ainda, até quem sabe, podemos ver acontecer esse fato e em seguida seremos arrebatados. Mas esse acordo é o que vai marcar o início do período da tribulação.
Então, um acordo de paz entre quem? Entre judeus e muçulmanos. Entre judeus, árabes, muçulmanos, né? E também cristãos. Mas principalmente entre judeu e muçulmano. Então, quando esse acordo de paz for assinado pelas autoridades, né, que nós vemos hoje muitas pessoas tentando fazer esse acordo, mas nunca deu certo. Por quê? Porque ainda não chegou a hora. Quando chegar o momento, o acordo vai ser feito, vai ser assinado pelos líderes dessas nações, dessas religiões, até podemos dizer assim, e aí vai começar a tribulação. Mas então nós ainda não estamos ainda nem vivendo os selos do Apocalipse, nada disso. Nós estamos, como Jesus falou em Mateus 24, no princípio das dores. E se as coisas agora já estão difíceis, que já tem gente pensando que já é a tribulação, imagine como vai ser muito, muito, muito mais difícil depois que acontecer o arrebatamento, quando realmente for o período da tribulação. Então, por isso, todos devemos estar preparados para ser arrebatados e não ficar aqui, porque vai ser muito pior do que o que está acontecendo agora. Tá aí a resposta, gente. Então, eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Esse era um assunto que tem sido muito falado ultimamente nesses dias, aí esse ano de 2020, né, começamos aí com um rumor de guerra e aí já veio essa pandemia, então, para esclarecer, para te ajudar. Agradeço você que ficou até aqui conosco nesse vídeo, convido você a conhecer o nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal, deixar aqui o teu like, deixa o teu joinha aí, vai impulsionar esse vídeo mais à frente. Convido você a entrar aqui, ó, clica aqui, você vai poder entrar e conhecer os nossos vídeos no nosso canal. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz.